apresenta o Bandeira 2, com Adúlcio Lucena. Jovem assassinado a bala em 2 Unidos. Homem executado a tiros após briga na Macaxeira. Essas manchetes serão destaques do Bandeira 2 desta sexta-feira, 4 de julho de 2025, aqui na Rádio Jornal FM 90.3. Você está ouvindo Adúlcio Lucena no Bandeira 2. De ontem para hoje foram registrados 8 homicídios em Pernambuco, sendo 7 na região metropolitana do Recife e 1 no interior do estado. Crimes de morte foram contabilizados na capital, no Grande Recife e no Agreste pernambucano. Flávio Augusto dos Santos Silva, jovem de 25 anos de idade, ele foi assassinado com disparos de arma de fogo no bairro de Ouro Preto, em Olinda. De acordo com informações repassadas pela polícia, o jovem estava no local quando 2 homens em uma moto se aproximaram e, sem dizer nada, atiraram várias vezes contra a vítima, que morreu no local. Meteram bala no rapaz. Motivação e autoria do crime são desconhecidas da polícia. Policiais da Força Tarefa de Homicídios do DHPP, comandados pelo delegado Vitor Leite, estiveram no local do crime, iniciando as investigações. Logo após os trabalhos dos peritos criminais do Instituto de Criminalística, o corpo da vítima, Flávio Augusto dos Santos Silva, jovem de 25 anos de idade, foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal. Um homem que não portava documento de identificação foi assassinado com disparos de arma de fogo na estrada de Nova Cruz, em Igaraçu, região metropolitana do Recife. Dinâmica, autoria e a motivação do crime são desconhecidas da polícia. Policiais da Força Tarefa do DHPP, sob o comando da delegada Thalita Coutrin, estiveram no local iniciando as investigações. Logo após os trabalhos dos peritos criminais do Instituto de Criminalística, o corpo da vítima foi encaminhado ao IML no bairro de Santo Amaro, na área central do Recife, para passar por perícia e ser identificado oficialmente. Morreu no Hospital da Restauração Fabiano de Almeida Praxedes, 39 anos de idade. Ele foi vítima de espancamento na descida do Bueirão, na comunidade de Santa Luzia, no bairro da Torre, no Recife. De acordo com informações repassadas pela polícia, o homem foi brutalmente agredido e socorrido para o HR por homens do Corpo de Bombeiros, mas não resistiu aos ferimentos. O crime foi no último dia 26 e os policiais do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, o DHPP, estão investigando o caso. Logo após os trabalhos dos policiais, o corpo da vítima, Fabiano de Almeida Praxedes, 39 anos de idade, foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal. José Tibúcio dos Santos Neto, jovem de 21 anos de idade, ele foi morto com disparos de arma de fogo na rua São Francisco Sinésio, no bairro do Prado, na cidade de Pesqueira, no Agreste pernambucano. De acordo com informações repassadas pela polícia, o jovem foi assassinado a bala em um local de mata. Policiais da Delegacia de Homicídios estiveram no local do crime, iniciando as investigações. Motivação, dinâmica e autoria desse crime são desconhecidas da polícia. Logo após os trabalhos dos policiais, o corpo da vítima, José Tibúcio dos Santos Neto, jovem de 21 anos de idade, foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal, IML de Caruaru, no Agreste pernambucano. O professor de Educação Física de 35 anos de idade foi vítima de disparos de arma de fogo na rua Presidente Tancredo Neves, no bairro da Boa Vista, na cidade de Caruaru, no Agreste pernambucano. De acordo com informações repassadas pela polícia, o professor estava trabalhando quando um homem chegou no banco do passageiro de um carro e chamou pela vítima. Quando o professor se aproximou do veículo, o homem, sem dizer nada, atirou várias vezes sem sair de dentro do veículo. A vítima foi atingida e levada para o Hospital Regional do Agreste. A polícia acredita que o crime tem a motivação passional, mas não descartou outras possibilidades para a motivação desta tentativa de homicídio. Policiais da Delegacia de Homicídios estiveram no local do crime, iniciando as investigações. O estado de saúde da vítima não foi divulgado pela polícia. Olha só, um jovem foi assassinado com disparos de arma de fogo no bairro da Torre. O corpo da vítima foi jogado dentro da maré. Informações
Givanildo Bezerra. O corpo da vítima foi jogado em uma área de mangue que fica por trás da casa onde Micael Souza da Silva, de 29 anos de idade, morava com a família, na comunidade Santa Luzia, no bairro da Torre, no Recife. De acordo com a polícia, o jovem estava no imóvel quando 2 homens chegaram e o espancaram. Na sequência, efetuaram vários disparos de arma de fogo contra a vítima, que morreu no local. É o que relata o delegado Vitor Leite. O que a Força Tarefa conseguiu identificar até o momento é que os autores, no mínimo 2 autores, eles invadiram a residência a pé, já na certeza de encontrar a vítima. Tal como foi encontrada, a vítima tentou correr para o quintal da casa, foi alcançada, foi agredida fisicamente, de acordo com o que algumas pessoas quiseram falar pra gente sem se identificar. E aí, depois dessas agressões, veio o homicídio. Ou seja, foi agredida inicialmente por algum motivo que a gente não desconhece ainda, e aí culminou nesse crime contra a vida. Depois do homicídio, o cadáver foi jogado na maré. Então, o corpo foi encontrado cerca de 10 metros de onde começaram as agressões e o disparo de arma de fogo. O jovem não tinha passagem pelo sistema prisional. É o que relata o delegado Vitor Leite. A motivação ainda é muito precoce, ainda está muito incipiente para a gente estabelecer aqui. A Delegacia de Homicídios, com a investigação, ela vai estabelecer qual é a verdadeira linha de investigação e quais eram os boatos que não passavam de boatos. Até o momento histórico, nenhum criminal, e isso também está sendo levado a cabo, que está sendo levado em consideração. No local, impera a lei do silêncio. Os parentes também não gravaram entrevista. O corpo de Micael Souza da Silva, de 29 anos de idade, foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal. Givanildo Bezerra, para o Bandeira 2. Obrigado, Givanildo. Adúlcio Lucena, a liberdade com responsabilidade e credibilidade. Eita, Vanildo, chegou a hora boa, a hora do nosso bom dia de hoje. Bom dia, vamos embora. Meu bom dia de hoje para a dona Sibirina Lindalva, lá no Cabo de Santo Agostinho, e a filha dela Nara, sempre ligadas aqui no programa. Obrigado pelo carinho. Luinha da Sidoca Presentes, lá de Camaragibe, um abraço, meu querido. Gilson do Café da Manhã de Santo Amaro, um abraço, irmão. Hugo do Peixe e a esposa Nilza, os filhos Roberto e Robinho lá no Pina, um abraço para vocês. Meu bom dia para Paulo de Nova Descoberta, que vive em repouso geriátrico lá em Tabajara e escuta o Bandeira 2 há 40 anos. Rapaz, muito tempo. Um beijo no coração, querido, obrigado pelo carinho, viu? Davi Taxista, da Rua das Moças, um abraço. Marlete, Jorge e Dona Valda do Cafezinho de Santo Amaro, um abraço para vocês. Zé Matuto da Mão de Vaca, lá no Rosarinho, rapaz. Gildiledo Silva da banda de Rossi, um abraço, meu querido, obrigado pelo carinho, viu? Meu bom dia para Zé do Tempero da Cobal de Casa Amarela, um abraço. Meu bom dia também para Paula Barraca, lá da Miroeira, um abraço, querida. O modo taxista Miguel da Rua Bom Jardim, em Nova Descoberta, um abraço, querido, obrigado pelo carinho. Tony da Guabirabe, a esposa Isabela e os filhos Antônio, Laísa e Laís, obrigado pelo carinho de vocês. Beijo no coração. Nino Guaracheiro e a esposa Romilda, na Rua da Harmonia, em Casa Amarela, um abraço. Tufão do Caranguejo e a esposa Miriam, lá de Casa Amarela, um abraço para vocês. Bruno Cascata, produtor de caju e castanha, que tiveram aqui no programa ontem, um abraço para vocês, obrigado pelo carinho, viu? Sargento Júlio Souza, rapaz, 13º Batalhão, também no pé de um programa, obrigado pelo carinho. Sargento Domingos, presidente do Colônia do Pacheco, um abraço, meu querido. Hélio do Janga, também ligado com a gente. Rossi de Casa Amarela, que mora em frente à maternidade Barros Lima, um abraço. Parabenizando agora os aniversariantes do dia. Meu amigo jornalista Everson Teixeira, um abraço, meu querido. Alain Henrique, Alex Ribeiro, Érica Alexandra, Jorge Júnior, Tatiane Melo e Eliane Ana, além de Vérica Rosana, Luiz Sena. Que Deus abençoe vocês, parabenizando os aniversariantes dos associados da MERP, PMBM, cujo presidente é o Tenente William Vieira. Parabéns para o Tenente Pedro Simões Marinho da Silva, um abraço. Os sargentos Vinícius Batista da Silva e Francisco José Barbosa, um abraço. E a pensionista Elizabeth Maria Ramos de Souza Matos, também de Nada Nova, que Deus abençoe todos vocês. Jovem assassinado a bala em 2 Unidos. Homem executado a tiros após briga na Macaxeira.
das manchetes serão notícias dentro do instante com o repórter Bandeira 2, livre e independente aqui na sua Rádio Jornal, Rádio Forte. Primeiro lugar de audiência, FM 90.3. Rádio Jornal. Você está ouvindo Adúlcio Lucena no Bandeira 2. Olha só, adolescente apreendido suspeito de ter agredido um agente de trânsito da Guarda Municipal de Ipojuca, viu? Demos no programa ontem. O homem foi atingido por um barrote na cabeça. A família do suspeito conversou com a nossa equipe de reportagem e contou a possível motivação. Givanildo Bezerra. O adolescente de 17 anos de idade foi apreendido na casa de familiares no bairro do Jordão, no Recife. O pai dele também chegou a ser detido e levado para o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, o DHPP, mas foi liberado. O adolescente foi reconhecido como sendo o que aparece nas imagens de câmeras de segurança agredindo um guarda municipal com um barrote, um pedaço de madeira na cidade de Ipojuca, região metropolitana do Recife. O fato aconteceu num lava-jato, num momento de folga do agente de 44 anos de idade, que foi socorrido com traumatismo craniano encefálico para o Hospital da Restauração. Logo depois das agressões, os guardas foram até o local onde o adolescente trabalhava com um tio como ajudante de pedreiro. Mas como não havia a confirmação que ele seria o agressor, foi liberado. Acabou fugindo para a casa de parentes no Recife. Os familiares disseram que ele nunca se envolveu em crimes, mas agora foi autuado pelo ato infracional correspondente ao crime de tentativa de homicídio. O adolescente foi encaminhado a uma unidade para menores infratores, inclusive já passou por audiência de custódia. De acordo com os parentes, eles condenam a atitude do rapaz, mas trouxeram à tona a motivação. Em abril, o adolescente, que tinha 16 anos de idade, estava numa moto cinquentinha de um cliente da borracharia onde trabalhava em Porto de Galinhas, quando o veículo parou de funcionar na rua. Ele foi abordado pelos guardas. Primeiro um sozinho, que seria o que agora foi ferido. Um segundo agente apareceu e conseguiu render o adolescente, que estava muito agitado. O pai levou o adolescente até a sede da guarda de Ipojuca para denunciar que o rapaz tinha sido espancado pelos agentes. A família registrou um boletim de ocorrência, mas os guardas teriam continuado perseguindo o adolescente, como relata um parente. Ele agrediu porque ele se revoltou do que aconteceu com ele. Ele disse que se arrependeu, mas ele fez porque bateram nele, né? Faz uns 2 meses, 3 meses isso, né? Bateram muito nele e depois o pai se contou com ele chorando no caminho. Aí o pai, o que foi? Parou o carro e disse, o guarda bateu todo em mim, ele começou todo ferido, estava todo ferido, aqui dele. A Polícia Civil investiga o caso. Givanildo Bezerra para o Bandeira 2. Obrigado, Givanildo. Agora vamos com Givanildo Silveira, direto de Caruaru, com os destaques da capital do Agreste. Bom dia, Givanildo. Muito bem, Adúlcio, a gente chega aqui no Bandeira 2 para falar para você que ontem foi liberado do Instituto de Medicina Legal o corpo do empresário Julielison Torres da Silva, ele que foi vítima de um acidente, um empresário de 32 anos. Esse acidente aconteceu na quarta-feira à noite, no quilômetro 67,4 da BR-423, lá em Serra do Boi Morto, do município de Jupi. O detalhe é que ele conduzia uma picape e de repente tentou livrar de um buraco, perdeu o controle e bateu de frente a um caminhão. O corpo dele foi liberado ontem do Instituto de Medicina Legal IML de Caruaru. Também liberado do IML ontem à tarde o corpo de Severino Capitulino do Carmo, de 42 anos. Aquele rapaz que foi assassinado ontem nas Rendeiras. O detalhe, viu, meu caro Adúlcio, é que ele já tinha passagem pela polícia no ano de 2020 por tráfico de entorpecentes. Era ex-presidiário e quando estava saindo de sua residência com a esposa, foi surpreendido por elementos não identificados. O detalhe é que esses elementos estavam em um veículo vermelho. Foram vários disparos de arma de fogo. Liberado também ontem do Instituto de Medicina Legal aqui de Caruaru, José Valderedo de Souza, de 66 anos. Esse homem era um agricultor, ele foi morto atropelado, vítima de um atropelamento da BR-424 em Brejão.
Portanto, o corpo dele também foi liberado ontem do Instituto de Medicina Legal IML aqui de Caruaru. E ontem foi liberado aqui das margens da BR-232 entre Caruaru e São Caetano, mas já pertence a São Caetano, um corpo de um homem que estava sem identificação, estava em estado de decomposição. Foi aí para Recife o corpo ontem à tardinha. O comissário Zé Carlos de São Caetano disse que apenas deu para identificar uma camisa que ele estava, uma camisa do Esporte Clube do Recife, e ninguém apareceu naquela redondeza ali, tanto aqui de Caruaru como de São Caetano, para dizer se alguém reconhecia, até porque estava em estado de decomposição. A polícia colocou morte a esclarecer, não se sabe se é homicídio ou foi morte súbita. Repito, o corpo foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal IML aí do Recife. De Caruaru, Givanildo Silveira para o Bandeira 2. Obrigado, Ivanildo. Um rapaz com 29 anos de idade foi brutalmente espancado com um pedaço de madeira no bairro do Irã, no centro da cidade de Vitória de Santo Antão, zona da Mata do Estado. De acordo com informações repassadas pela polícia, o rapaz foi vítima de várias pancadas pelo corpo e foi levado bastante machucado para o Hospital João Murilo. Por conta da gravidade dos ferimentos, foi transferido para a emergência do Hospital da Restauração. Policiais da Divisão de Homicídios estiveram no local do crime iniciando as investigações. Motivação e autoria também a dinâmica desse crime são desconhecidas da polícia. O estado de saúde do jovem de 29 anos de idade não foi divulgado pela polícia. Moisés Eusébio Cordeiro, 62 anos de idade, morreu em um acidente de trânsito no bairro da Guabiraba, zona norte do Recife. De acordo com a polícia, o homem trafegava de moto pela via quando perdeu o controle da moto e caiu na pista, sendo atropelado por um caminhão e morreu na hora. O motorista do caminhão permaneceu no local e fez o teste do bafômetro, que deu negativo para o consumo de álcool. Ainda segundo a polícia, no momento do acidente, chovia bastante e havia acúmulo de água no asfalto, o que pode ter contribuído para que a vítima perdesse o controle da motocicleta. Equipes da Polícia Rodoviária Federal e do Instituto de Criminalística foram acionadas para o local. A Polícia Civil abriu inquérito para apurar as causas desse acidente. Logo após os trabalhos dos peritos criminais do Instituto de Criminalística, o corpo da vítima foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal, no bairro de Santo Amaro, na área central do Recife. Um caso até difícil de acreditar, viu? Um adolescente de 14 anos de idade foi vítima de disparos de arma de fogo no bairro de Campina do Barreto, na zona norte do Recife. De acordo com informações já passadas pela polícia, o autor do crime seria o próprio pai da vítima, que encontrou com o jovem, atirou para cima e depois em direção ao filho. Mas por muita sorte o garoto não foi atingido. Segundo informações já passadas pela vítima, a polícia, a motivação seria que o pai teria envolvimento com o tráfico de drogas da localidade e quer que o filho também atue no tráfico de drogas, mas o adolescente se recusa. O caso foi parar no DHPP e também no DPCA, que está investigando o caso. O adolescente, apesar de tudo, passa bem. Rapaz, um caso até difícil de acreditar um negócio desse, viu? Até difícil de acreditar. Um pai que seria envolvido no tráfico de drogas, atirar ou para assustar, ou atirou realmente no filho, mas o boletim de ocorrência está como tentativa de homicídio, ou seja, a polícia entendeu que ele atirou para matar o próprio filho, porque quer que o menino de 14 anos seja traficante também. É difícil de acreditar numa coisa dessa. É difícil de acreditar. Eu estou lendo aqui, mas é difícil. Eu estou com o boletim de ocorrência na mão, mas é difícil de acreditar numa coisa dessa. É difícil, viu? E olha só, um jardineiro de 61 anos de idade foi assassinado com disparos de arma de fogo em São Lourenço da Mata. Nossa equipe de reportagem conversou com familiares e com o delegado Sérgio Ricardo, responsável pelas primeiras investigações. Emerson Pereira. O crime foi na rua São Domingos, bairro de Nova Tiúma. Testemunhas contaram que a vítima, Carlos Antônio de Lima, de 44 anos, estava voltando para casa com um enteado de 9 anos, quando foi abordado por 2 homens que teriam chegado de moto. Os assassinos deram vários tiros. Ele tinha problema na coluna e no joelho, andava de muleta. Foi impossível escapar. A perícia encontrou 18 perfurações de pistola, principalmente na região da cabeça. Já a criança não se feriu. O homem era aposentado, frequentava uma igreja evangélica e morava próximo ao local do crime. A polícia recebeu a informação de que Carlos já tinha sido preso pelo crime de tentativa de homicídio, que aconteceu no bairro da Várzea, no Recife. A investigação vai analisar se a morte dele
tem ligação com esse fato. Não roubaram nada, pelo que deu para perceber, os objetos estavam ali? Não ficou constatado isso, ele estava com celular, com carteira, porta-cédulas, documentos, uma pochete de cor preta. Os parentes acreditam que a morte não tenha relação com o crime que ele cometeu lá atrás, mas não souberam dizer qual seria a motivação. É um mistério, porque ele morava com uma mulher evangélica, a mulher ia só de casa para rua, ele não trabalhava porque ele tinha esse problema na coluna e era aposentado, parece. Emerson Pereira para o Bandeira 2. Obrigado, Emerson. Você está ouvindo Adúlcio Lucena no Bandeira 2. Jovem assassinado a bala em 2 Unidos. Davidson Vinícius Santiago Nazário, 22 anos de idade. Ele foi assassinado com disparos de arma de fogo na rua Engenheiro Correia, no bairro de 2 Unidos, zona norte do Recife. De acordo com informações repassadas pela polícia, o jovem estava em casa quando uma pessoa chegou chamando. Um rapaz saiu da residência e pouco tempo depois foi morto a bala. Motivação e autoria também a dinâmica do crime estão sendo investigadas pelos policiais da Força Tarefa do DHPP, que estiveram no local do crime sob o comando do delegado Roberto Ferreira. Logo após os trabalhos dos peritos criminais do Instituto de Criminalística, o corpo da vítima, Davidson Vinícius Santiago Nazário, 22 anos de idade, foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal e atenção. Executado a tiros após briga na Macaxeira. Pablo Augusto Neves Lamartine, 40 anos de idade. Ele foi assassinado com disparos de arma de fogo na rua Dulcinópolis, no bairro da Macaxeira, zona norte do Recife. De acordo com a polícia, o homem foi comprar pão, quando no meio do caminho foi executado a bala e morreu com a sacola de pão nas mãos. A polícia prendeu o homem flagrante suspeito do crime, que foi levado para o DHPP. Ainda segundo informações repassadas pela polícia, a motivação seria uma briga anterior entre vítima e suspeito. Logo após os trabalhos dos peritos criminais do Instituto de Criminalística, o corpo da vítima foi encaminhado ao IML. O repórter Bandeira 2, o fato policial verdade, estará de volta a qualquer momento aqui na sua Rádio Jornal, Rádio Forte, FM 90.3.